Eu quero falar no futuro em inglês. E aí, eu uso will ou going to? Qual que é a diferença entre eles? Se eu usar um no lugar do outro, será que um falante nativo vai me entender? Ou pior, será que ele vai entender outra coisa se eu trocar? Pois é, essa é uma dúvida que atormenta todo mundo que está aprendendo inglês. Então hoje a gente vai resolver essas dúvidas, vou explicar essas diferenças, quando que isso importa, quando que isso não importa tanto. Aliás, eu conversei com uma professora americana exatamente para saber o que eles entenderiam ou não entenderiam se a gente trocar um pelo outro. Eu conversei com a Sarah, ela é americana de West Virginia, eu conversei com ela lá no Cambly. Para quem não sabe, o Cambly é uma plataforma online onde você pode conversar e fazer aulas com falantes nativos. Se você está a fim de conversar com um falante nativo, essa é a sua chance. A Black Friday do Cambly já começou. Eles estão com a maior promoção da história, são 60% de desconto, tanto no Cambly quanto no Cambly Kids. Tem plano a partir de R$ 62 por mês, para você começar hoje mesmo. Não dá para perder essa, né? Não vai gastar com besteira nessa Black Friday, aproveita para aprender inglês com professores particulares lá no Cambly. Investir em você sempre é o melhor investimento. E investir com esse precinho ainda vale muito, né? E olha só, até domingo você ainda ganha um super bônus. É mais uma semana grátis. Ó, já clica agora no link que está aí na descrição do vídeo para você garantir os 60% de desconto e o bônus, não vai perder, hein? Então vamos lá para o meu computador que a gente vai bater um papo com a Sarah. Bom, já entrei aqui na minha conta do Cambly. Quando você entra na sua conta, você vai ver aqui a lista de tutores que você pode escolher. Você pode escolher pelo país de origem ou por algum interesse, pelo sotaque que eles têm, pela personalidade. Você pode entrar aqui no Profile, que é o perfil do professor. Você vai ver um vídeo lá do professor se apresentando, falando um pouco sobre ele. Você pode ver quem está online e fazer uma chamada direto, ou você pode agendar a aula. Aqui eu estou fazendo pelo computador, mas você também pode fazer pelo celular. E o legal é que você vai ver que tem professores que falam outros idiomas, inclusive português, que pode ser bem interessante, principalmente para quem é mais iniciante. Você vai poder ver todas as pessoas com quem você conversou. Então aqui, por exemplo, é a lista de pessoas com quem eu já conversei no Cambly. E o mais legal de tudo é que fica disponível o vídeo da conversa, né, da aula que você teve. Então você pode baixar esse vídeo para assistir depois. Oh, hi! Hi, Sarah! How are you? Hey, thank you so much for asking. Now I have a YouTube channel. Yeah, you can Your see play the button. Play button back there. Very good. Actually, I have two YouTube channels. Last year, I started a new channel with my kids. It's a science channel, so we do science experiments and things like that. Wow! My kids would like that, but they don't speak Portuguese. They are learning Spanish, Okay. but very beginner. All right. I have some examples I wrote here. I'd like you to tell me if it doesn't matter or if one is preferred in some situations by native speakers. So for example, I'm going to the supermarket. I'm going to go to the supermarket. I will go to the supermarket. If I were using this phrase, I usually mirror whatever the person who asked me, like if someone asked, where are you going? I am going to the supermarket. So I wouldn't say I will go to the supermarket. They said going, I say going back. If you're going to pair it with now, I usually don't pair now with will because I use will and going to usually to talk about the future. But if I were talking about something immediately, I would usually stick with the going to. And is there any difference if I say I'm going to the supermarket or I'm going to go to the supermarket? No? Not to me. Okay. I think use those interchangeably. If I want to ask you, what will you do tomorrow? Or what are you going to do tomorrow? Either of those work, will or going to. It would be okay to switch. So if you ask what will you do tomorrow, if we were casually speaking, I would probably just say, oh, I'm going to work in the morning and then in the afternoon I will clean and cook. I think it's going to rain, or I think it will rain. So for the will, it will rain or it is going to rain, I don't necessarily have a preference. I probably use is going to rain more. But if we are talking and I said, oh, Sarah, I think it will rain,
in the afternoon. It wouldn't sound strange. No. 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 Okay. Okay, we are talking and I say, or you say, the door is open. And I say, I will close it. Or I'm going to close it. I will close it. Okay, yeah. I can't really explain why, but I would almost always say I will close the door. Yeah. Eu conversei bastante com a Sarah sobre essas diferenças do will, do going to. Vocês viram aí um trechinho da nossa conversa. Então agora eu vou te explicar as diferenças mais importantes na hora de você usar o will ou going to e também quando você usar a forma ing, porque eles usam também o presente contínuo para indicar o futuro e eu vou te falar qual que é a situação que eles usam dessa forma. E no final eu vou te falar o que eu recomendo que você faça para o seu aprendizado conforme o seu nível de inglês. Bom, então vamos às diferenças. Então deixa eu dar uma situação aqui para vocês. Por exemplo, você chega aqui e me fala, oh, I left the door open. Eu deixei a porta aberta. Aí eu vou falar para você, ok, I'll close it. I will close it. Então nesse caso eu falei que eu vou fechar a porta. E aí nesse caso, um falante nativo sempre falaria I will close it. Ele não falaria I am going to close it. Inclusive foi um exemplo que eu fiz com a Sarah e ela me falou, eu sempre falaria I'll close it, I will close it. Mas ela não sabia nem explicar por quê. Mas eu vou te explicar por quê. Existe um motivo, uma ideia que esse will transmite nesse caso. É que o will, ele sempre dá a ideia que alguma coisa foi decidida naquele momento. Que você decidiu naquele momento que vai fazer alguma coisa. Então eu só decidi que eu vou fechar a porta quando você me falou que você tinha deixado aberta. Então sempre nessa situação que você fica sabendo de alguma coisa e a partir daquele momento você diz que vai fazer uma outra ação, aí você usa o will. Por exemplo, a gente está conversando aqui e aí você me fala, someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. Alguém está batendo na porta. O que eu vou falar? Ok, I'll get it. I will get it. Eu vou atender. Você usaria I will get it. As crianças estão fazendo uma bagunça danada no quarto. Aí eu falo, I'll take care of it. I will take care of it. Eu vou dar um jeito nisso. Então, eu decidi agora que eu vou dar um jeito nisso, né? Eu vou cuidar da situação. Por isso que eu usei I will. Olha uma outra situação. Meu filho chega e fala, Dad, my computer has crashed. Can you take it to the computer store? Pai, meu computador travou. Você pode levar na loja de computador? Aí eu respondo para ele, Yeah, but not today. I'll take it tomorrow. Sim, mas não hoje. Eu vou levar amanhã, beleza? Por que eu falei I will take it tomorrow? Porque eu decidi agora que eu vou levar o computador para consertar amanhã. Tá, então presta atenção nisso. Já conversei com meu filho, combinei com ele que eu vou levar amanhã. Aí mais tarde a minha esposa chega e fala, Can you fix Nicholas' computer? Agora eu falei, I am going to take it. Eu vou levá-lo para a loja de computador amanhã. Agora, por que nesse caso eu usei I am going to? Porque nesse momento que eu estou conversando com a minha esposa, já estava combinado, já tinha decidido, já tinha avisado que eu vou levar amanhã. Então, eles usam going to nessa situação. Quando você já disse que ia fazer alguma coisa, né, você está contando para uma outra pessoa que aquilo já está resolvido, está combinado, você vai fazer amanhã. Então, quando acontece alguma coisa, você decide que vai tomar uma atitude naquele momento, você vai usar I will. Agora, você já decidiu que vai fazer alguma coisa, que vai tomar providências. Se você for contar isso para alguém depois, aí você vai falar I'm going to. Porque você já tinha tomado essa decisão anteriormente, não foi naquela hora que você decidiu resolver o problema. Então essa é a primeira diferença importante do will e do going to. Agora a grande pergunta é, e se eu inverter? Cara, não tem problema, ninguém vai virar para você, nenhum falante nativo vai virar para você e falar, ai que burro, dá 0 para ele. Então todo mundo vai entender, ninguém vai ficar te corrigindo. Mas como existe essa diferença, então é uma coisa que naturalmente o falante nativo já está acostumado a falar e ouvir assim. Então é a opção que ele naturalmente falaria. Talvez alguém que seja mais seu amigo te fale, nessa situação a gente fala I'll close it. Mas no geral ele vai entender e não vai se preocupar em ficar te explicando esses detalhes. Tem uma outra situação que é bem clara para você usar o going to, que é quando você diz que alguma coisa vai acontecer porque há indícios ali no momento, na situação, que aquilo realmente vai acontecer. É praticamente certo que vai acontecer. Por exemplo, you look at the dark sky. Você olha para aquele céu escuro, nuvens de chuva,
Aí eu viro para você e falo, I think it's going to rain. Então seria mais provável um falante nativo usar o going to, porque o going to expressa essa ideia que algo vai acontecer, porque há indícios ali no momento, naquela situação, que aquilo provavelmente vai acontecer mesmo. Ou eu chego para você e falo, I don't feel well today. I think I'm going to get sick. Eu não estou me sentindo bem hoje. Eu acho que eu vou ficar doente. Então, é uma situação que um falante nativo vai usar o going to, porque o going to dá essa ideia que alguma coisa vai acontecer, porque há indícios que isso vai acontecer. Eu não estou me sentindo bem, é o mais provável que eu vá ficar doente. Ok, we are here and you see someone walking toward a hole. Nós estamos aqui, a gente vê alguém andando em direção a um buraco, né? Lá na calçada, do outro lado da rua tem alguém andando e tem um buraco lá, o cara está no celular, não está vendo. Aí eu comento com você, oh, he's going to fall. Tá vendo? Então o going to dá essa ideia, cara, o cara vai cair ali, mas o que eu vou fazer, né? Tá prestando atenção? Então essa é uma das ideias que o going to transmite. Agora, uma outra situação, vamos supor que você chega para mim e pergunta, What are you going to do this weekend? Aí, se você traduzir literalmente, parece que está falando, eu estou jogando futebol. Só que essa mesma frase dá a ideia de futuro, principalmente quando você coloca uma data. Então, quando você coloca um horário, um dia, então é comum eles usarem só o verbo com ing, porque isso indica que é alguma coisa que está certa que vai acontecer, já tem até data e horário. Então, se você só está falando quais são seus planos para o fim de semana, você usa going to. Agora, se você quer ser mais específico, falar uma data, né, falar o dia, o horário que você vai fazer alguma coisa, aí você pode usar também, é comum eles usarem o verbo com ing. Então, nesse caso, I'm playing soccer on Saturday. Ou I'm traveling on Sunday. Eu vou viajar no domingo. Parece que a pessoa está falando eu estou viajando, né, que é a mesma frase, mas na verdade, como você tem uma palavra aí de futuro, a ideia da frase vai ser de futuro e um futuro assim, que é bem certo, né, porque você já deu até a data. Outra coisa interessante para você conversar em inglês é que você sempre deve seguir o que a pessoa te perguntou. Então, por exemplo, se a pessoa te perguntou usando going to, você responde usando going to. Se a pessoa te perguntou usando will, você responde com will. Então, isso já facilita bastante a sua comunicação. Agora, por exemplo, se eu fosse falar que eu vou no mercado, você poderia falar I am going to the supermarket, I'm going to go to the supermarket, ou I will go to the supermarket. Né? Qualquer uma dessas serviria. Agora, tem uma pequena diferença na situação, que seria o seguinte, eu estou aqui conversando com você e aí eu falo que eu estou indo para o supermercado, né? Eu vou agora, já estou com a lista de compras na mão, estou saindo, você quer alguma coisa? Então, para eu dizer que eu estou indo no supermercado, igual a gente fala, eu estou indo no supermercado, né? Tá vendo? Em português a gente também usa assim, eu estou indo no supermercado. Ah, você não está indo ainda, você está aqui conversando comigo, mas você quer dizer que você já vai em seguida. Então, em inglês é a mesma coisa. I'm going to the supermarket, né? Você já está indo. Você pode usar também I'm going to go to the supermarket, daria no mesmo nessa situação. E é comum, tá? É normal você fazer isso porque o going to, digamos que é a expressão do futuro. E aí você acrescenta o verbo to go em seguida, então é normal fazer isso, tá? Não é, sou estranho em português, mas em inglês não tem problema. Você também poderia falar I will go to the supermarket, sem problemas. Mas quando você fala I will go to the supermarket, não deixa claro que você vai agora, né? Que você já está saindo para ir no mercado. Pode ser que você vá depois. Você só está me avisando que você vai no supermercado, né? Agora, daqui a pouco, um pouco mais tarde. Então, se você fosse comparar com o português, eu poderia chegar e falar, ó, eu vou no supermercado. Ainda hoje, não sei a hora, mas eu vou. Você quer alguma coisa? E eu poderia falar, ó, tô indo no supermercado. Você quer alguma coisa? Então, em português a gente também faz pequenas diferenças aí, conforme a situação. Em inglês você vai fazer dessa forma. Agora, o que eu recomendo você fazer para aprender isso de uma vez? A primeira coisa é você conversar com falantes nativos, observar como eles usam e usar igual. E para falar com falantes nativos, você pode aproveitar a promoção de Black Friday do Cambly e começar a fazer isso hoje mesmo. Eles estão com a maior promoção da história, são 60% de desconto nos planos do Cambly e do Cambly Kids. Tem planos a partir de R$ 62,00 por mês. E até domingo você ainda ganha um super bônus, uma semana a mais grátis. Então já clica agora aí no link que está na descrição do vídeo para você aproveitar o desconto de 60% e esse super bônus também. Bom, a segunda coisa que você deve fazer é o seguinte, se você é iniciante,
Não se preocupa muito com esses detalhes, não fica se estressando por causa dessas diferenças. O mais importante no começo é você perder o medo de se comunicar. Então fala o que vier na sua cabeça, pode usar um ou outro, eles vão entender e com o passar do tempo você vai melhorando. Não adianta você ficar pensando, eu só vou falar inglês quando eu souber perfeitamente essas diferenças. Aí você nunca vai falar. A gente aprende fazendo, né? Aí conforme você vai avançando, vai se tornando um aluno intermediário, já consegue conversar melhor, aí você começa a prestar atenção em uma diferença, começa a aplicar essa diferença, aí depois você estuda uma outra diferença, começa a aplicar. Não adianta também querer aprender tudo de uma vez, é um processo que vai pouco a pouco. Agora, se você precisa fazer uma prova de inglês, aí você pega um livro de gramática e estuda todos os detalhes. É igual em português, não é porque você fala português que você está apto a tirar 10 em qualquer prova de português, não é verdade? Prova é prova, vida real é vida real. Não esquece do like e se inscreve aí no canal caso você ainda não esteja inscrito. Dúvidas e sugestões deixa aí nos comentários para eu saber e a gente se vê na próxima. See you next time.